dia. Bom dia, camaradas. Bom dia, classe trabalhadora. Quero saudar Ruth, Getúlio, Ronald e Maria. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, mas é uma felicidade descontente, porque enquanto morrer um trabalhador a cada 15 segundos no mundo, nós não podemos estar contentes, no sentido de se contentar com isso. Então espero que seja a quinta conferência aqui um momento de estarmos felizes por nos encontrarmos, debatermos o futuro da saúde do trabalhador e da trabalhadora, mas com essa indignação, estarmos descontentes com o que acontece todos os dias no mundo do trabalho. Então, eu sou Diego Souza, alagoano, professor da UFAL, nordestino, um homem branco, de 1,80 m, cabelos castanhos escuros, também uso barba, olheiras provocadas pelo trabalho de professor e, enfim, também tenho 2 filhos, o Joaquim e o Valentim, que estou com muita saudade deles, de toda a família. Estou vendo aqui colegas do Nordeste, de Alagoas, a delegação está aqui à minha esquerda. Um salve para os meus camaradas de Alagoas. E vou tentar trazer aqui algumas reflexões sobre o mundo do trabalho e a sua relação com a saúde. Tá? Falar das novas relações de trabalho nos provoca uma reflexão, quer saber, ao final de contas, o que é que mudou, como eram as velhas relações e como estão as novas. Dentro da sociologia, do pensamento crítico, a gente vem chamando de metamorfoses do mundo do trabalho, no sentido de mudarem as formas, mas, na verdade, para se manter a substância, o conteúdo essencial do processo de trabalho nesta sociedade, que é o do controle do capital sobre o trabalho, para nos manter explorados e superexplorados. E exploração e superexploração significa derramamento do suor e do sangue da classe trabalhadora. Esse deve ser o eixo central do nosso campo. O nosso campo não deve estar priorizando a associação de riscos laborais com possíveis desfechos, acidentes e doenças do trabalho. Esta é uma parte muito pontual do nosso processo de trabalho e de luta contra a exploração. O cerne do nosso debate, da nossa luta, deve ser o mundo do trabalho. Ele que é central no processo saúde e doença. A saúde é um processo socialmente determinado. Enquanto nós, profissionais, trabalhadores, militantes da saúde do trabalhador, estivermos apenas preocupados com NRs, com riscos ocupacionais, sem entender o processo de trabalho nas suas diversas formas, nós estaremos presos dentro de um labirinto, sem conseguir sair dele. Tá? Então, essencialmente, a gente precisa estar discutindo aqui o eixo 2 para saber aquilo que mais profundamente determina o nosso adoecimento. E pensando nisso historicamente, eu trago aqui um breve recorte que diz respeito à reestruturação produtiva. Mas o que é isso? É um processo social que é decisivo para entender como todos nós trabalhamos hoje. Vocês vão lembrar que durante o século XX predominou muito a ideia de gestão do trabalho, uma gestão rígida, de tempos e movimentos, com a figura de um gerente prescritor. Vocês vão lembrar muito da sátira do Chaplin em tempos modernos, do sujeito que só sabe apertar parafuso, Carlitos, lembram lá? Então, esta forma de organizar o trabalho, ela foi transformada pelas necessidades do próprio capital dar respostas à sua crise estrutural, sobretudo do ponto de vista mundial, na década de 70, 80, no Brasil um pouco depois, e, é claro, sempre misturando o velho e o novo. Os países dependentes têm essa característica. Mas a reestruturação
faz com que o mundo do trabalho caminhe a seguinte trajetória, que aquela figura do trabalhador super especializado que só sabe apertar parafuso, ela já não é mais lucrativa para o capital, mas sim a figura do trabalhador polivalente, que consegue ser remanejado dentro de um processo de acumulação flexível. Flexível no sentido de atender às demandas do capital. Inclusive, a figura do gerente prescritor passa a ser obsoleta, porque esta forma de organizar o trabalho é muito mais sofisticada no sentido da captura da nossa subjetividade, introjetando esse gerente prescritor nas nossas mentes, em cada um de nós, nos dizendo que nós somos colaboradores, que o bem da empresa é o nosso bem e que, portanto, a gente precisa fazer com que a empresa, o serviço, seja o mais produtivo possível. Começamos com a pecha de colaborador e hoje a falácia do empreendedorismo. Vou falar um pouco mais disso ao longo da minha contribuição aqui. Mas esta flexibilidade que vem do mundo do trabalho, ela precisa ter o seu corolário jurídico-político, que é exatamente o que temos vistos com as reformas trabalhistas, o ataque à proteção social dos trabalhadores e das trabalhadoras. No Brasil é emblemático, como o Ronald aqui também já colocou, a questão da Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, que, entre outras coisas, vai dizer que duas partes iguais podem negociar sobre as questões do mundo do trabalho e isso se sobrepõe ao legislado, quando, na verdade, a gente tem forças assimétricas numa mesa, inclusive economicamente e estruturalmente desiguais. Então, a reforma trabalhista coloca em xeque uma série de direitos conquistados com muito suor e sangue pelo povo brasileiro organizado e abre todo um caminho para flexibilizar juridicamente estas relações, destituindo o controle típico de trabalho, o contrato, típico de trabalho, e no lugar colocando relações diversas, como, por exemplo, a suposta relação entre empreendedores. Uma grande empresa que contrata um microempreendedor, as formas de terceirização, e dando um impulso, inclusive, nas velhas formas de informalidade que fazem parte estruturalmente do nosso país. É bom a gente lembrar que, mesmo antes da reestruturação produtiva, o Brasil tem um longo histórico de desemprego, de informalidade, que isso é estrutural dos países de capitalismo dependente. Então, o que a gente vê, camaradas, é a refuncionalização da precarização do trabalho como uma forma de controle de todos nós. Não é só uma discussão do ponto de vista do direito trabalhista, ela é importante, mas enquanto a gente estiver limitado a esse âmbito, a gente não vai perceber que se trata de uma sofisticação da forma do capital explorar a classe trabalhadora e, portanto, degradar a saúde da classe trabalhadora. Essa precarização ela está no centro do processo de acumulação flexível do capital, agora com a complexificação tecnológica, marcando esta última década das transformações do mundo do trabalho, com os processos de plataformização, com o algoritmo nos subordinando, não só no trabalho, como em toda a vida. Então, para tentar ser mais objetivo na minha fala, eu vou focar em alguns processos que compõem esse grande mosaico de precarização. Tá? Eu escolhi aqui falar um pouco da pejotização. Por que isso, gente? Para mim é um dos debates fundamentais hoje, do ponto de vista dessas transformações. Inclusive, para nos mobilizar enquanto pensamento crítico, no sentido da não romantização da CLT, que precisa ser defendida diante da falácia do empreendedorismo, mas a gente precisa entender que só CLT não basta. Eu quero CLT, mas eu quero que o trabalhador seletista não precise trabalhar 6 dias na semana e apenas tenha um dia para ficar com a sua família, para cuidar de outras esferas da vida humana, porque a vida humana, sim, vai além do trabalho.
Então a gente tem que ser firmemente contra a escala 6x1. Não pode existir saúde do trabalhador e da trabalhadora com a escala semanal de 6x1. É incompatível. Então a gente precisa, né, defender a CLT, mas defender condições de trabalho. Com esse salário mínimo também que a gente tem, é impossível a gente ter as condições de reprodução social adequadas à saúde. E mais, se a gente avança liberando a pejotização, não adianta ter CLT, porque a gente vai ter juridicamente um penduricalho que vai fazer com que os trabalhadores sejam demitidos e recontratados como PJ, como já vem acontecendo. A CLT vai virar, na verdade, uma mera abstração aplicada para uma parcela pequena da classe trabalhadora. Mas, afinal de contas, o que é a pejotização? É o processo pelo qual uma empresa substitui o vínculo empregatício formal, regido pela CLT, por um contrato de pessoa jurídica, exigindo que o trabalhador se torne um microempreendedor individual ou abra uma empresa para prestar serviços como autônomo. A empresa lucra fiscalmente, porque recolhe menos, se ausenta de direitos trabalhistas, mas, na verdade, é uma grande fraude jurídica. Porque o trabalhador, ele continua, o suposto microempreendedor, continua subordinado à empresa. Ele tem uma relação de pessoalidade. É ele, a pessoa, o seu José, a dona Maria, que faz sempre o trabalho, escondido no CNPJ, mas, no final das contas, é o CPF que está ali executando a atividade. Existe habitualidade, não é algo pontual, como deveria juridicamente ser a relação entre empresas. É algo habitual. E tem onerosidade, é uma repetição do pagamentos em relação ao que está sendo feito. Portanto, mesmo nesta situação de pejotização, a Justiça do Trabalho vem reconhecendo que existe vínculo empregatício. Se tem essas características, a fraude está posta. Mas o que foi que aconteceu recentemente? O STF suspendeu todos os processos que diz respeito ao questionamento da pejotização no Brasil. Está tudo suspenso, até que se defina se vai ser liberada ou não. E se a pejotização avançar, como eu disse, a luta pela escala 6x1, pelo fim da escala 6x1, a defesa dos direitos trabalhistas vai ser cada vez mais fragilizada, porque este é um mecanismo jurídico de, na verdade, precarizar ainda mais o trabalho do povo brasileiro. Trouxe aqui um exemplo de uma pesquisa do Ministério Público do Trabalho, que mostra, veja só, em um pouco mais de um ano, de 2022 a 2024, quase 5 milhões de trabalhadores foram demitidos e recontratados como PJ. Isso é um grande absurdo, isso é uma grande fraude jurídica que ataca os direitos e a saúde do povo trabalhador. Com isso, foi deixado de arrecadar quase 62 bilhões do ponto de vista de INSS e 24,2 bilhões de FGTS. A gente precisa ter muito cuidado com esse processo e se posicionar contrariamente a ele. Para encaminhar a parte final da minha fala, atrelada a essas mudanças no mundo do trabalho, a gente tem o fenômeno que talvez esteja mais em evidência, é da uberização do trabalho. Uma forma precarizada, onde você tem ausência de direitos trabalhistas, construída ao redor das falácias do colaborador, empreendedor individual, do seja seu próprio chefe, mas que, na verdade, se configura como uma forma de trabalho no qual você aumenta a jornada, paga-se mal, com roubo progressivo do tempo de trabalho e do tempo de vida desses trabalhadores, sofisticada pela mediação da plataforma. Os famosos aplicativos como Uber, iFood, no caso dos motoristas e entregadores, e até em alusão ao pioneirismo da Uber, essa forma de organizar o trabalho ficou conhecida como uberização, mas que se estende não só ao trabalho, tá?
a toda a nossa vida, quando eu prefiro chamar de plataformização da vida. Um sofisticado mecanismo de controle da nossa subjetividade, onde as nossas vidas passam a se dar, majoritariamente, as nossas relações sociais, mediadas pela tecnologia. Eu brinco até dizendo que aquelas ficções de universos paralelos que tem em filmes, histórias de super-herói, né? Você tem vários universos acontecendo ao mesmo tempo, foi concretizada pelo avanço da tecnologia, porque a gente vive várias realidades ao mesmo tempo. Tem colegas meus que falam, não sei como conseguem, mas participar de 2, 3 reuniões remotas ao mesmo tempo. Várias vidas acontecendo ao mesmo tempo. A gente está no trabalho, está na mesa do bar, está na reunião, e ao mesmo tempo com o celular, fazendo com que a gente esteja em outro lugar. O dia não tem mais só 24 horas, a jornada não tem mais só 8 horas. A tecnologia bagunçou a relação espaço-temporal das nossas vidas. Eu sempre olho para a plateia, quando dou aula, olho para os meus alunos, e vejo que pelo menos 50% está ao mesmo tempo no celular. E não é má vontade de estar aqui, eu sei disso. É porque tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo na vida de todos nós, e a gente resolve pelo celular. Mas isso expressa o quão profunda é a forma de controle da plataformização através da inteligência artificial, com seu controle algoritmo, moldando o nosso comportamento, as nossas opiniões e a nossa forma de trabalhar. No caso dos entregadores, dos motoristas e outras atividades, porque a uberização não fica só nestas, a gente tem ali uma promessa de ser o seu próprio chefe, mas, na verdade, é a plataforma que controla a distribuição temporal e geográfica do trabalho através do algoritmo. É ela que, pelos mecanismos de engajamento, que a gente chama de gamificação, as punições, as bonificações, equalizam aquela forma de trabalho, né? Quem define o quanto se paga pela entrega, pela corrida, é a plataforma. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma forma precarizada de trabalho, né, que está escondida na promessa do seja o seu próprio chefe. E isso é extremamente adoecedor, como a gente vai discutir daqui a pouco. E é um embrólio jurídico, tá? Aqui eu trago alguns dados da jornalista Adriana Aguiar, que mostra como no Tribunal Superior de Trabalho, né, a instância máxima para discutir as questões trabalhistas no Brasil, a gente tem esse imbróglio. Mas a maioria dos desembargadores, nesta análise dela, 13 dos 19, não reconheceram ações de pedido de vínculo empregatício entre plataforma e trabalhador ou trabalhadora. Mas já temos 6 que reconheceram. E trouxe só aqui para ilustrar 2 desembargadores, na verdade, um desembargador e uma desembargadora, onde o primeiro diz, não há subordinação. A Uber, a iFood não dá ordens ao trabalhador, então não há vínculo empregatício. A desembargadora diz, não, há subordinação algorítmica. O trabalhador ou trabalhadora está ali trabalhando conforme a plataforma quer. Agora, de uma forma sofisticadamente escondida, né, na questão da mera mediação, de um mero encontro entre quem quer o serviço e o suposto empreendedor. Com muitos impactos na saúde. Né, eu venho coordenando uma pesquisa na UFAL, que está na sua segunda etapa. A gente começou com os entregadores, e agora vamos expandir, com participação dos 4 serestes, lá de Alagoas, para entregadores e motoristas. E o que é que a gente tem percebido? Primeiro, o emblemático e mais evidente caso dos acidentes de trânsito, mas que muitas vezes são colocados na culpa do trabalhador, do entregador. Quando, na verdade, esse entregador ele está envolto numa dinâmica de aceleramento do seu trabalho. Ele sofre cobrança da plataforma, ele sofre cobrança do cliente que pediu a refeição, a mercadoria, e da empresa. Ele precisa ter pressa, porque também esta forma de trabalho distancia trabalhador de trabalhador, trabalhadora de trabalhadora, no sentido da solidariedade da categoria, embora haja resistência, tá? Eles estão se organizando. No sentido de que, se eu não fizer muitas entregas, o outro entregador vai fazer. E eu não tenho renda fixa, eu preciso, portanto, fazer o máximo de entregas possíveis no dia.
Junte-se a isso o caos urbano, que é nas grandes cidades, né? O trânsito, que já é caótico. Está composto aí um caldeirão com ingredientes para entornar, no sentido de o trabalhador se acidentar. Um dos depoimentos mais marcantes nas entrevistas que eu fiz foi de um trabalhador que se acidentou e num cruzamento, e a culpa foi do motorista de carro que colidiu contra ele, e ele ficou lá estendido no chão. Depois de um tempo, chegou uma pessoa. Ele disse: nossa, finalmente eu vou ser socorrido. Ele tinha até um certo conhecimento, sabia que não poderia se mexer para não agravar algum trauma na coluna, enfim, ficou lá esperando. Era outro entregador. E sabe o que o outro entregador veio fazer? Ele disse: olha, estão cobrando que eu devolva o alimento que você ia entregar. Então eu vim aqui recolher para levar de volta no restaurante. Sabe quem socorreu esse trabalhador? O SUS, com a SAMU. Foi a SAMU que chegou lá e socorreu o trabalhador. Viva o SUS! Então, a gente precisa pensar o acidente de trânsito para além do que está posto no ideário social. Inclusive, pensar a saúde desses trabalhadores para além do acidente de trânsito. Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, movimento repetitivo, a bag que é pesada, muito tempo sentado, ele tem lombalgia, ele tem tendinite. Mais do que isso, a violência urbana, na hora de fazer as entregas, na hora de fazer uma corrida com alguém que você não conhece dentro do carro. O racismo. A maior parte dos entregadores é população preta e parda. E não dá para dissociar a luta do povo trabalhador brasileiro da luta contra o racismo. Isso está na nossa formação histórico-social. Tá? E eles sofrem racismos todos os dias. Eles me falaram: olha, eu subo numa moto e a polícia me para sem motivo nenhum, só porque eu sou um homem preto em cima de uma moto. Isso é racismo que provoca sofrimento psíquico, que destrói a subjetividade desse trabalhador. Ansiedade, depressão, síndrome de burnout, tudo isso acomete esses trabalhadores e precisa ser nosso tema, precisa estar dentro dos Serestes, precisa estar dentro do SUS. Por fim, as nossas formas de resistência perpassam pela manifestação dos trabalhadores de plataforma que têm se organizado, fizeram um brex na pandemia. A gente viu ontem aqui o Rodrigo, não sei se está aqui presente hoje, de Pernambuco, na mesa, com quem a gente teve a oportunidade de dialogar lá, Alagoas, Pernambuco, vizinho, que mostra como esses trabalhadores têm encontrado formas alternativas de se organizar em cooperativas. Na Europa, a gente tem plataformas de trabalhadores de propriedade dos próprios trabalhadores. A gente precisa discutir a regulamentação das plataformas de trabalho e das Big Techs como um todo. Porque o trabalho de todos nós aqui é controlado pelas Big Techs, não nos enganemos. Google, Meta, Microsoft, todo o nosso processo de trabalho está hoje, entre aspas, mediado por essas plataformas. E é por isso que a gente precisa ter nesse país um projeto de soberania digital. É um dos pilares da soberania nacional. Tem uma pesquisa do pessoal da FGV que mostra que, no último ano, o Estado brasileiro, União, Estados e municípios, gastou 10 milhões de reais com a compra de licenças, antivírus, serviço de nuvem. Isso daria para sustentar a UNB por 4 anos. Daria para pagar, segundo os pesquisadores, as bolsas de mestrado e doutorado da CAPES por um ano inteiro. Daria para comprar 40 data centers, para que a gente tivesse processamento, né, softwares, licenças, tecnologia própria, com pesquisadores pesquisando sobre isso, inclusive para uma forma menos agressiva ao meio ambiente, né, porque esses data centers eles precisam ser resfriados e gastam muita água
Para você fazer um treinamento de inteligência artificial de sistemas como o ChatGPT, você gasta milhares de litros de água. Cada resposta que a gente pede lá, de 1 a 50 respostas, se gasta meio litro de água para resfriar o data center, os processos, né, de armazenamento desses dados. Rodrigo, por favor. Encerrando, a gente precisa usar esses dados. Tendo soberania, os dados, o algoritmo vai estar, talvez, ajudando o SUS a fazer VISAT, a pensar políticas de trânsito, de mobilidade urbana, fazer o combate à pejotização em escala 6x1, porque enquanto a gente não tiver condições de emprego de qualidade, as pessoas vão ser conquistadas pela falácia do empreendedorismo. E a gente precisa ter tudo isso dentro do SUS. Os Serestes precisam estar combatendo essa problemática. A Renast precisa estar atenta a isso. Mas para que ela esteja atenta a isso, é preciso a gente combater a privatização do Sistema Único de Saúde. Não há como a Renast enredar enquanto a gente tiver a privatização do Sistema Único de Saúde. Ela continuará sendo uma rede que não enreda, porque a lógica de gerencialismo da privatização, mesmo esta privatização mascarada em curso há muito tempo no país, ela não nos permite olhar para o processo de trabalho. Ela nos permite, no máximo, fazer saúde ocupacional e medicina do trabalho, que são muito limitadas, mas não está discutindo profundamente as novas relações de trabalho. Então, viva a Renast, viva o SUS público e estatal, viva a classe trabalhadora, obrigado.